Mais uma entrevista, mais um baita-papo no ar hoje, nessa quinta-feira. E a gente vai falar sobre coronavírus, um problema de todos. Quero agradecer aos meus apoiadores, Sorrifácil Uruguaiana. Para você ter um sorriso bonito, alinhado, branco e seguro, procure a Sorrifácil Uruguaiana. Lump Bar, também aí com N opções de gastronomia, uma carta de drinks muito boa também. Agora com a função do decreto, as pessoas podem, tu pode pedir lá no Lump, né, para receber na tua casa, ou tu pode ligar para lá e retirar. Então, aproveita, segue o Lump na rede social, segue a Sorri Fácil e vamos lá, vamos começar a entrevista. Hoje o meu entrevistado, deixa eu só arrumar. Daí, chegou. E aí, E aí, Dario? doutor, tudo bom? Vou Tudo fazer a bem? apresentação aqui. Tá certo. Hoje meu entrevistado é médico pneumologista formado pela Universidade Federal de Santa Maria, trabalhou no Hospital Universitário de Santa Maria e como médico militar na Base Aérea de Santa Maria e também aqui em Uruguaiana no Hospital de Guarnição. Atualmente trabalha no Hospital Santa Casa de Uruguaiana, onde ocupa o cargo de responsável técnico pelo pronto-socorro CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar formada por profissionais da área da saúde. Também é responsável pelas internações Covid e também atende casos de tuberculose do município. É médico do Serviço de Assistência Especializada HIV/AIDS. Doutor, bem-vindo ao Baita Papo Online. Boa noite, Dario. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, só a imagem está granulada, não está nítida. Ah, tá melhor assim ou não? Não. Acho que eu vou ter que mudar a luz ali só um pouquinho. Acontece, não, não tem É? problema, faz parte. Isso Tranquilo. acontece, vai ajeitando aí. Ou pode ser a tua internet também, se tu não tá no 4G, tu coloca no Wi-Fi, daí ela, às vezes é o sinal mesmo. E aí, não? Não. Até. Se Vamos ver se, sair, vamos começar, daí se daqui um pouco pode melhorar, senão a gente recomeça, não tem problema. tranquilo. Doutor, eu começo perguntando se existe alguém que esteja imune ao coronavírus, uma vez que as pessoas ainda não estão conscientes da doença. A gente não tem notícia ainda de que alguém possa ser imune ao vírus, né, ao coronavírus. E isso serve de alerta para todos. Todos nós somos suscetíveis à infecção pelo vírus, né? O que a gente sabe que existe são pacientes que têm o vírus, porém são assintomáticos. Mas alguém que seja imune ao coronavírus, eu não conheço nada a respeito. Doutor, quais são os principais sintomas da Covid-19 e quais são os menos comuns, mas que a gente tem que estar atento? Sintomas mais comuns no início da doença, né, são dor de garganta, tosse seca, febre, dor no corpo. Muitos pacientes têm dores articulares e tem alguns sintomas que chamam muito atenção, que é a perda de olfato e o paladar, né? Hoje em dia, os pacientes que têm essa queixa são muito sugestivos de infecção por coronavírus. Mas tem muitos pacientes que começam um quadro com diarreia, tá? São muitos, dor de cabeça, os sintomas são muito variados, tá? Nem sempre os pacientes têm febre, muitos pacientes que a gente atende referem, mas eu não tenho febre, pode ser mesmo assim?
Pode. Os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Tem aqueles que têm sintomas muito leves, que só tem tosse e de repente resolvem fazer o teste porque acham que é uma tosse alérgica e acaba dando positivo. Tem pacientes que só têm diarreia, depois começam a ter falta de ar e evoluem para insuficiência respiratória. Os sintomas são muito variados. Tá bem. Doutor, e quais são as formas de transmissão do coronavírus? A principal forma é a forma inalatória, né? Respiratória, quando tu inala partículas no mesmo ambiente que uma pessoa estava falando, ou tossindo, espirrando. Essa é a principal forma, né? Por isso a importância do uso da máscara. Mas a gente sabe que existe uma chance menor de contágio, de infecção, quando tu toca uma superfície, depois leva as mãos aos olhos, ou ao nariz, ou à boca, né? Isso, até um tempo atrás, a gente tinha muito medo, mas já se sabe que essa forma de infecção não é tão comum quanto se imaginava antes. A principal forma realmente é por inalação do vírus, é a forma respiratória, né? Por isso, então, a importância da gente estar sempre com a máscara. Por isso a importância de estar sempre com máscara e evitar assim a proximidade às outras pessoas, porque tu não sabe, tu não tem como saber quem está com vírus, quem pode estar te passando ou não, né? Isso não tem como saber. E a máscara é uma barreira. O ideal é que tu use e a pessoa que está falando contigo também. Tá certo. Doutor, pessoas com doenças crônicas, o senhor pode citar as mais comuns, elas estão mais suscetíveis ao contágio? Olha, os pacientes com diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, os pacientes com problema cardíaco, cardiopatia isquêmica, insuficiência renal crônica, são as principais doenças crônicas que a gente tem visto internando, evoluindo com piora dos sintomas, precisando de internação hospitalar. Mas um grupo assim o grupo principal que a gente tem visto são os obesos, né? E os diabéticos. Os idosos também, mas obeso, diabético, hipertenso, idoso, é o grupo com maior risco que a gente tem visto para precisar de internação e ter uma evolução ruim da doença. Claro que existem exceções, né? Mas esses grupos que eu citei são os principais mesmo. Doutor, e tem o vírus, ele bate para qualquer pessoa, né? Qualquer idade, não necessariamente, né? Talvez mais forte nos idosos. A taxa de mortalidade é muito maior nos idosos. Acima de 60 já é uma taxa de mortalidade maior, acima de 70 maior ainda, 80 muito mais. Até pela questão do sistema imune, que já é mais deficiente, né? E o paciente que é muito mais idoso, ele tem bem mais comorbidades. Mas a gente tem visto pacientes internando com 36 anos, com 35, não existe assim uma regra. Claro que geralmente esses pacientes mais jovens também pertencem aos grupos que eu citei antes. São pacientes jovens, porém obesos, jovens, porém diabéticos, entendeu? Uhum. Mas tem as exceções. A gente também viu pacientes que não são obesos, até nem tinham sobrepeso, de 40, 42 anos, que tiveram uma evolução pior, assim, de um quadro gripal passaram para insuficiência respiratória, precisando de internação. E, infelizmente, a gente teve alguns óbitos nessas faixas etárias também. Doutor, em relação às crianças, o contágio acontece da mesma forma ou como é que funciona? As crianças, o contágio é da mesma forma, né, pela via respiratória.
acredito que as crianças também possam ter uma chance maior de se contaminarem por contato com superfícies contaminadas, porque elas, principalmente as crianças pequenas, né, elas não têm tanta noção como os adultos de não levar a mão no nariz, na boca, nos olhos, né? A gente acaba nos vigiando mais, as crianças não têm tanta noção para fazer isso. Mas as crianças, com certeza, a forma principal de contágio também é respiratória. E a gente sabe que as crianças têm um quadro clínico bem mais leve, né? A gente não tem na nossa cidade nenhum caso de criança que tenha precisado internar por insuficiência respiratória. Eu tenho conversado com colegas pediatras que concordam com isso, com essa ideia de que o quadro clínico nas crianças é bem leve, né? Felizmente a gente não tem visto as nossas crianças complicarem, precisarem de hospitalização. Doutor, tem uma pergunta aqui, o que o senhor tem a dizer sobre a nova variante? Será que já é possível que ela esteja circulando em Uruguaiana? Acredito que sim. A gente tem visto quadros de pacientes um pouco mais jovens do que a média que a gente tinha antes. E em Porto Alegre, eles já ontem tem um documento dizendo que essas novas variantes já fazem parte da comunidade, né, já são intracomunitárias. E a gente tem muitas pessoas que vieram das praias, vieram de Porto Alegre, tem sempre gente que está indo e voltando a Porto Alegre, né? Eu acredito que a gente já tenha as novas variantes do coronavírus na nossa cidade, porque é uma coisa que está acontecendo no país todo, né? A gente só não tem documentado ainda o caso de variantes do coronavírus documentadas, a gente ainda não tem, mas a gente tem visto casos de pacientes que internam com uma evolução mais rápida da doença, né, e com uma idade um pouco menor, que é o que se acredita que aconteça com essas variantes, casos de evolução bem mais rápida e com possibilidade de infectar pacientes mais jovens. Tá bem, para quem está conectando agora, esse meu programa Baita Papo Online, que é toda semana, sempre nas segundas e nas quintas. Hoje o Baita Papo é sobre coronavírus, um problema de todos. Agradeço meus apoiadores, Sorri Fácil, Uruguaiana e Lump Bar. O meu entrevistado de hoje, ele é médico pneumologista, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, trabalhou no Hospital Universitário de Santa Maria e como médico militar na Base Aérea de Santa Maria. Também trabalhou aqui no Hospital de Guarnição de Uruguaiana. Atualmente, ele trabalha no Hospital Santa Casa de Uruguaiana, onde ocupa cargo de responsável técnico pelo pronto-socorro CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar formada por profissionais da área da saúde, é responsável pelas internações COVID e também atende casos de tuberculose do município. É o médico também do Serviço de Assistência Especializada HIV/AIDS. Dr. Luiz Fernando Sibim, dando sequência na nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse sobre qual é a diferença entre pacientes sintomáticos e assintomáticos. Os pacientes assintomáticos são aqueles que fazem um teste e comprovadamente têm o coronavírus, né? Só que eles acabam não desenvolvendo sintomas, nenhum sintomas, são os assintomáticos. Isso tem sido, muito comum a gente ver no nosso dia a dia. Famílias que o pai tem sintomas, faz o exame, dá positivo, depois a esposa e os filhos também fazem o teste e dão positivo, porém não apresentaram nenhum sintomas e eles ficam só com o teste positivo. São assintomáticos, né? Isso é bastante comum. Porém, a gente também tem casos de famílias inteiras em que todos da casa tiveram, ou seja, foram sintomáticos, né?
Claro que daí os sintomas variam de pessoa para pessoa e nas crianças a gente vê um quadro bem mais leve. As crianças geralmente não são muito testadas, os pais não querem fazer o teste porque é um pouco desconfortável, tem que colocar o suave no nariz ou na Sim. garganta, mas é bastante comum, assim, diariamente no consultório a gente vê, os pacientes vêm, os familiares trazem os exames que também são positivos, mas eles falam, mas eu não senti nada, doutor, até agora eu não senti nada, isso é bastante comum. Doutor, em relação aos testes, quando devemos fazer e quais devemos fazer? A gente sabe, né, que existem vários, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Claro. No paciente sintomático, os testes que a gente tem feito agora é o PCR, né? E o teste de antígeno. Esses são os testes que são usados agora. Então, quando o paciente começa a ter sintomas gripais, ele tem que esperar o terceiro dia de sintomas para fazer o teste. Não adianta assim, tu começou com febre hoje, se apavorar, acho que é Covid, eu vou lá na farmácia fazer meu teste. Teu teste pode dar um falso negativo, tá? Então a orientação é fazer o teste a partir do terceiro dia de sintomas e tanto o antígeno quanto o PCR, eles têm um rendimento maior do terceiro ao quinto dia, porém podem ser feitos até o oitavo dia de sintomas. Até um tempo atrás, a gente usava bastante aqueles testes de anticorpos, aqueles testes de que se tirava sangue da ponta do dedo, ou então coletar sangue, né, e fazer teste de anticorpos. Esses testes eles não são mais usados para fazer o diagnóstico de COVID, de doença aguda. Então, tu vai estar gastando dinheiro à toa se tu for num lugar, eu comecei com febre há 3 dias e quero fazer o teste. Não, mas eu quero fazer o do sangue, né, ou da ponta do dedo. E esses testes não são mais aceitos para diagnóstico, eles não têm um bom rendimento, eles não são tão confiáveis. Tá? Esses testes são usados, por exemplo, se eu estou aqui na minha casa com Covid, minha esposa e os meus filhos não sentem nada, eles não desenvolveram sintomas. Depois de passados 14 dias, eu posso fazer um teste de anticorpos neles para ver se eles tiveram contato com o vírus. Então, esses testes devem ser feitos só depois de 14 dias, que é para ver se a pessoa teve contato com o vírus. Mas não é para saber se ela está doente naquele momento, entendeu? Teste para diagnóstico de doença aguda é o antígeno e o PCR. A grande vantagem do antígeno é que ele fica pronto no mesmo dia, né? E o PCR ele demora em torno de 5 dias para ficar pronto. Tem uma pergunta aqui da Simone. As vacinas já existentes para a pneumonia não seria uma boa opção para não evoluir a doença? Não, as vacinas, a gente tem a Pneumo 23 e a Pneumo 13, que são vacinas específicas para uma bactéria, que é o pneumococo, e elas não previnem pneumonia pelo coronavírus. O que acontece? Uma pessoa, quando está gripada, ela tem Covid, ela pode ter só gripe, sintomas gripais, febre, dor no corpo, congestão nasal, tosse, e esse quadro em 6, 7 dias se resolve. Tem pessoas que podem ficar com desconforto por 2 semanas, dor de cabeça, mas essa pessoa só teve um quadro gripal. Isso é o mais comum, né? 80% dos casos tem apenas isso. Não dá para esquecer que 80% são casos leves e só 20% que acabam complicando. Mas, quando uma pessoa complica, ela complica como? Ela evolui para pneumonia. Ela tem um comprometimento pulmonar
desencadeado pelo vírus. Isso não aparece na gripe, mas é pneumonia viral, né? Então, essas vacinas para pneumonia comum, que existem já há um bom tempo, não têm efeito nenhum na prevenção da pneumonia pelo coronavírus. Tá? Mais uma outra pergunta. Sabemos que as vacinas irão demorar muito tempo para uma imunização coletiva eficaz. O que fazer nos casos de doença ativa moderada a grave? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Tem uma pergunta aqui, doutor. Sabendo-se que as vacinas irão demorar muito tempo para uma imunização coletiva eficaz, o que fazer nos casos de doença ativa moderada? As vacinas, a gente já percebeu que vai demorar para toda a população, a maior parte da nossa população ser imunizada, né? Então, assim, quando o paciente está doente e tu percebe que ele não tem só uma síndrome gripal, ele começa a ter falta de ar, que a gente chama de dispneia, ou começa a cair a oxigenação, ele está evoluindo para uma doença moderada ou grave. Ele tem que consultar. Eu não aconselho ninguém a tomar medicação em casa por conta, porque isso tem que ter uma orientação médica, né? A gente tem visto no consultório, muitas pessoas chegam já tomando corticoide. Corticoide não tem indicação no início da doença, né? Pessoas que já chegam tomando azitromicina, pessoas que estão tomando ivermectina, cloroquina por conta. Não que a gente não use esses medicamentos, mas tudo tem um tempo certo, né? Mas não tem como, se a pessoa está evoluindo mal, passou do quadro gripal para pneumonia, para insuficiência respiratória, existem medicamentos que podem ajudar no tratamento. Aí que a gente usa o corticoide, que é a medicação que tem eficácia comprovada nos pacientes, principalmente nos pacientes que precisam usar oxigênio, entendeu? Mas tem que consultar. O que eu aconselho é assim, se tu tem um quadro gripal e começou a ter falta de ar, isso não é normal. Tem que consultar porque tu pode estar complicando com pneumonia e aí o tratamento muda, né? Começou com falta de ar muitas pessoas já chegam no consultório, elas já compraram o oxímetro, né, para ver a saturação, a oxigenação e já chegam com a saturação baixa, né, é um sinal também de que está complicando, não é só gripe, mas uma saturação normal é 98, 99, 97, 94, 93 não é normal. Gripe não dá isso, tem que consultar, né? Essas são algumas orientações. Tá certo. Doutor, quanto ao período de isolamento, ele varia a partir dos testes ou dos sintomas? Como é que é esse processo de isolamento? Isso é bem importante. O que acontece? Se tu tá com Covid, tu tem que ficar isolado por 10 dias. Tá? Então, eu começo hoje com febre, dor no corpo, tosse. Daqui 3 dias eu faço meu teste e dá positivo. Eu tenho que ficar 10 dias isolado, porque é o período em que eu estou transmitindo o vírus. 10 dias a contar do primeiro dia dos sintomas, e não do meu teste. Tá? Isso é uma coisa que confunde bastante as pessoas. Então, se eu fiquei 10 dias isolado e estou bem, no 11º dia eu estou liberado para trabalhar, para fazer as minhas atividades normais, desde que eu não esteja ainda tendo febre, né? Tu tem que ter uma melhora clínica, não pode estar tendo febre, tu tem que ter mais de 24 horas sem febre para sair do isolamento. Então, sempre começa a contar do início dos sintomas. Isso para os casos leves, né? Um paciente que
evolui mal e segue tendo febre ou começa a ter falta de ar e acaba sendo internado, esse paciente, mesmo que ele internando e dando alta, quando ele vai para casa, ele tem que terminar 20 dias de isolamento. Então, os pacientes que são mais graves, que precisam de internação, o período de isolamento é de 20 dias, porque em até 20 dias ele pode estar transmitindo o vírus. Com frequência, a gente dá alta para os pacientes e orienta, olha, o senhor está dando alta, mas só tem 15 dias de sintomas, então tem que ficar mais 5 dias em casa, usando máscara para não passar para os seus familiares. Então, tem essa diferença, 10 dias para casos leves, e caso leve é todo mundo que não interna, e 20 dias para casos graves. Agora também tem uma outra questão que são os contatos, né? Quem mora comigo também tem que ficar isolado. Por quê? Porque são pessoas que podem ter o vírus e estar transmitindo. E mesmo que elas não tenham sintoma nenhum. Isso é uma coisa que gera muita resistência nas pessoas. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu preciso ficar em casa, é ele que está doente. A orientação é essa. Quem é contato domiciliar, por exemplo, quem mora na mesma casa, tem que ficar isolado também. Tem que ficar isolado e está escrito na nota técnica do Estado por 14 dias. O tempo de isolamento de quem é contato é maior de quem é doente. Por quê? Porque esse é o período de incubação do vírus. Tu pode desenvolver sintomas em até 14 dias. Então tu tem que esperar 14 dias para sair do teu isolamento, né? Porque tu é o contato, tu é o filho, tu é o marido de uma pessoa que está doente e tu mora na mesma casa. A chance de tu também ter o vírus é muito grande e pode estar passando para outras pessoas. E tu pode fazer um teste e dar negativo, que o isolamento, a recomendação é a mesma. Não é o teu teste negativo que te descarta do isolamento, entendeu? Isso gera bastante dúvida. As pessoas querem sair para trabalhar, o que é compreensível, mas existe um risco grande de estarem transmitindo. Agora, uma outra situação. Eu estou aqui na minha casa, doente, a minha esposa está isolada porque ela mora comigo, óbvio, e já se passaram 7 dias. De repente, se ela começa a ficar doente, ela vai ficar isolada por 10 dias a partir do início dos sintomas dela, entendeu? Ela não vai mais contar o início dos meus sintomas, em que ela teria que ficar 14 dias isolada. No dela. Ela começou, a partir do momento que ela começa a apresentar sintomas, começa a contar 10 dias dos sintomas dela. Tá? É complicado, mas é o que a gente tem que respeitar, é o que se orienta até o momento. É o que a gente percebe, que até a Cida comentou que as pessoas não estão respeitando esse período de isolamento de todos, né? É só a pessoa que está infectada, no caso. No meu consultório eu sempre digo, olha, tu tem que ficar isolado e todo mundo que mora contigo também, tá? Porque, claro que daí tu vai manter a distância o máximo possível, né, na mesma casa daquele que está infectado. Mas o isolamento é para todos da mesma família justamente por isso, porque quando tu sabe que tu tá com o vírus, já se passaram alguns dias que tu poderia estar transmitindo. Então, teus familiares também podem ter o vírus e podem ser assintomáticos, que é aquilo que a gente conversou no início. São portadores assintomáticos do vírus. Qual é o período de transmissão do vírus? É justamente o que eu disse antes, ó. Quem tem doença leve transmite o vírus por até 10 dias. Por isso, fica isolado por 10 dias. No 11º dia, está liberado do isolamento
desde que não tenha mais febre. Quem teve doença grave, deu alta do hospital, 20 dias de isolamento. No 21º dia, não transmite mais. Interessante. Na sua opinião, o que isso é provavelmente, né, contra as pessoas que positivam e mesmo assim não se isolam e permanecem em contato com outras pessoas? Não tem cabimento, né? Infelizmente, a gente vê pessoas que não respeitam o isolamento. É bem complicado. Tu pode estar passando o vírus para pessoas mais idosas, que têm a chance de evoluir pior. Tu pode estar passando o vírus para pessoas daqueles grupos de risco, né? Os obesos, os diabéticos, os hipertensos. Não tem como. Infelizmente, se tu tá com um diagnóstico, tu tem que ficar isolado. E lembrando agora, né, falando em diagnóstico, se tu começa com um quadro de febre, dor no corpo e tosse, o que tu tem? A chance de ser coronavírus, de ser Covid, é muito grande. Tu tem que ficar isolado. Tu não fica isolado só depois do teste, né? E o principal, se tu fizer um teste e ele der negativo, tu tem que seguir isolado, porque tu pode ser um falso negativo. A não ser que tu consulte e o médico veja, olha, Dario, tu tá com uma amidalite, tu tá cheio de placa na garganta. Bom, isso não é Covid. Tu vai tratar e sai do isolamento, teu teste já deu negativo, tu tem uma outra causa para os teus sintomas, né? Ou tu pode ter, eu já atendi uma paciente que tinha dor no corpo, febre, me procurou correndo, ela tinha uma infecção urinária, né? Então, claro, nem tudo é Covid, mas hoje, se tu começa com dor no corpo, febre, dor de garganta, tu tem que consultar e tu tem que ficar isolado. Se tu mora com um idoso, teu pai, tua mãe, já procura te afastar, porque a chance de ser Covid é muito grande. O vírus está circulando de forma muito intensa, né? E se tu fez o teste e deu negativo, mesmo assim pode ser Covid. E isso é uma coisa que os pacientes também, muitos não querem aceitar, que tu tem que continuar em isolamento. Claro que a maioria aceita, tranquilo, entende, né? Ah, tá bem, doutor, eu sei que o exame pode dar negativo, eu posso ter o coronavírus ainda e posso estar transmitindo. Mas tem que manter o isolamento, a não ser que tu consulte e o médico diga, ó, isso não é Covid, teu exame já deu negativo e tu tem outra doença que explique os teus sintomas. Ou, de repente, tu não sente mais nada. Tu tem um teste negativo e tu já não tem dor no corpo, não tem febre, não tem nada, tudo que tu sentia passou, aí é diferente. Daí talvez tu também já possa sair do isolamento. E depois que a Pessoal, pessoa teve o Covid, ela tem que fazer o teste novamente, depois de ter passado todo esse período para contestar que não está. não tem indicação de testar de novo. Tem muita gente que já chega no consultório com um teste de IgM e IgG. Ah, olha, doutor, eu fiz o meu teste, o meu IgG deu positivo. Não precisa. Tipo assim, tu teve Covid, Covid leve, tu não internou, passou 10 dias, tu tá bem, tu evoluiu bem, tu tá curado, entendeu? Não é um teste que vai dizer que tu tá curado, é a tua evolução clínica. Tu não tem mais febre, tu não evoluiu com falta de ar, com pneumonia, com insuficiência respiratória, tu tá curado, né? Tem algumas empresas que até obrigam, né, os funcionários a fazer o teste. Fazer o teste. Isso não tem indicação. O critério de cura é clínico, né? Não tem menor necessidade em fazer um exame para mostrar que tu está curado. Tu teve Covid, evoluiu bem, então está curado. Claro que
A gente pode ver pacientes que seguem com alguns sintomas, tipo dor de cabeça, dor nas costas, um pouquinho de tosse, mas isso não quer dizer que a pessoa ainda esteja com o vírus em si, que ele ainda esteja transmitindo. Como eu falei, o critério de alta é clínico e são 10 dias para a doença leve e 20 dias para a doença grave. Doutor, é um mito ou é uma verdade? Uma pergunta que eu recebi pelo WhatsApp, tá ligado? Sobre quem teve coronavírus, fica 3 meses imune, e como é que fica em relação à nova variante? Se pode pegar nesse período menor de 3 meses? Até pouco tempo atrás, a gente tinha como um critério para dizer que uma pessoa está reinfectada 90 dias. Só se aceitava que uma pessoa pudesse ter de novo Covid com um intervalo de 90 dias entre 2 testes de PCR, né? Mas isso agora está indo por água abaixo, porque tu tem as novas variantes, né? Então, tu pode ter tido Covid há um mês atrás e agora tu já pode ter por outro tipo de vírus. Isso, infelizmente, pode acontecer. A gente estava muito feliz aí com a chegada da vacina, né? Uma sensação de alívio para poder trabalhar com mais segurança e depois segurança para todo mundo, mas pelo que a gente tem ouvido e os estudos, claro que tudo é muito novo ainda, não tem nada concreto. Essas novas variantes, elas estão cada vez mais frequentes no nosso meio, e quem já teve Covid pode ter de novo, e quem já foi vacinado talvez também possa ter infecção com essas novas variantes. Não se sabe se essas vacinas também vão conseguir nos dar imunidade contra esses vírus novos, entendeu? Qual é o tempo de incubação do coronavírus no corpo, doutor? Em média, 14 dias. Até 14 dias uma pessoa pode desenvolver sintomas. Por isso que é aquilo que eu comentei antes. Se tu é contato, mora na mesma casa de alguém que tá com Covid, tu tem que ficar isolado por 14 dias, porque tu ainda pode desenvolver os sintomas. Claro que, em média, uma pessoa depois de ter contato com o vírus, ela leva, em média, 4 dias para desenvolver os sintomas. Mas sabe-se que até 14 dias isso pode acontecer, entendeu? Então, período de incubação, uma pessoa pode ter o vírus e desenvolver sintomas só depois de 10 dias. Por isso que se tu teve contato com alguém, um contato próximo, né? Tipo, ficou no mesmo ambiente por mais de 30 minutos, sem usar máscara, que hoje em dia é incabível, né? Sim. Tu é um contato, tu é considerado um contato próximo. Então, até 14 dias tu pode desenvolver a doença também. Outra pergunta. Se o teste der negativo para a Covid, mas a pessoa segue com sintomas gripais, o que ela precisa fazer? Eu aconselho que ela continue no isolamento até 10 dias, né? Porque é o que se recomenda, 10 dias de isolamento. E se ela está evoluindo bem, ela não precisa fazer outro teste. Passou 10 dias, ela está bem, se ela tem Covid, ela não vai estar mais transmitindo, né? Ou, se ela quiser, mas eu quero saber se é o coronavírus, se é Covid que eu tenho. Tudo bem. Talvez tu tenha feito o teste muito precoce, então espera 2 ou 3 dias e faz de novo, entendeu? Mas eu não aconselho, e a orientação é essa. Se tu tem sintomas gripais, fique em isolamento. Porque tu tá doente, o teste negativo não descarta e tu pode estar transmitindo. Tipo assim, meu filho tá doente, tá com Covid.
Eu comecei com dor no corpo e dor de cabeça, dor de garganta. Mas eu fiz o teste e deu negativo. Daí eu vou trabalhar? Tá errado. Né? Provavelmente, o que tu tem? Covid, né? Só que o teu teste não deu positivo. Pode ser um falso negativo. Tu fez no tempo errado, tem que repetir. É bastante complicado, mas infelizmente é o que a gente está vivendo hoje, né? Verdade. Doutor, o senhor acha que a vacina vai ser a solução para o coronavírus? Eu acho que a vacina vai ajudar bastante, né? Ela vai garantir imunidade para uma parcela da população e a grande dúvida é para que tipo de vírus. Será que as vacinas vão garantir uma imunidade para todos os vírus? Será que a gente vai poder voltar à nossa vida normal com essas vacinas que estão aí hoje em dia? Ou novas vacinas terão que ser formuladas para garantir essa imunidade? Isso eu acho que não existe, eu acho não se tem essa resposta ainda, né? Mas eu aconselho quem puder que faça a vacina, porque queira ou não, é uma proteção, né? Eu já fiz as minhas 2 doses, é uma proteção que te dá para algum tipo de vírus, né? Eu aconselho que façam a vacina sempre e espero, né? Tomara que a gente tenha uma proteção grande, né? E que possa nos dar uma imunidade para a gente conseguir trabalhar e aos poucos ir voltando à nossa normalidade. Mas eu acho que a gente ainda está longe disso e vai ter que aguardar, porque é tudo muito incerto e a chegada dessas novas variantes, elas acabaram nos frustrando bastante. Não é algo que a gente esperava tão cedo. A gente tem relatos de pessoas, né, que estão nesse grupo para tomar vacina e não querem tomar vacina, assim como pessoas da área da saúde também, que podem tomar e optam por não tomar. Felizmente, a gente não pode aplicar em todo mundo. Né? A gente respeita, né, a opinião de cada um, mas hoje mesmo um senhor foi no meu consultório e me perguntou, falou, doutor, se o senhor disser que é para eu tomar, eu tomo. Eu falei, olha, eu aconselho que o senhor faça a vacina. O senhor tem 78 anos e se tiver Covid, a chance de complicar é grande. Ele falou, tá bem, então se o senhor está dizendo, eu vou fazer. Então, quem me pergunta, eu sempre aconselho que faça a vacina. Eu entendo que tem pessoas que são contra, entendo não, eu aceito, não entendo muito bem, mas cada um tem o direito de ter a sua opinião, né? Na sua opinião, por que as pessoas são tão resistentes quanto à conscientização da Covid? Por que elas não fazem o que a gente É pede, difícil. não se mantém, né? A gente está há mais de um ano vivendo isso, né? Não dá mais para pensar que é uma gripezinha. A gente já passou de 250 mil óbitos no Brasil todo. Na nossa cidade, a gente já teve mais de 6 mil casos, mais de 6 mil testes positivos. Infelizmente, já tivemos 115 óbitos, né, de pacientes de Uruguaiana, 100 óbitos no nosso hospital. Não tem como tu ficar alheio a tudo isso. Eu entendo que as pessoas querem voltar à normalidade das suas vidas, mas a gente não está num momento para que isso aconteça. Todo mundo tem que ter alguma restrição, todo mundo tem que sacrificar um pouco pelos outros, é hora de pensar mais nos outros e não só em nós mesmos. Eu não falo em relação ao comércio, eu sou contra o comércio fechado, mas eu sou contra muitas pessoas nas ruas e principalmente sem máscaras. Infelizmente, a gente vê que a população não respeita as recomendações, mas eu não entendo as pessoas que
chegam a postar nas redes sociais, eu não uso máscara porque eu não quero, eu faço o que eu quero, eu vou me vacinar se eu quiser. Não entendo, para mim isso não tem cabimento. É, o mês, agora essa semana fiz o mês que perdi a minha mãe, como o senhor acompanhou, por conta do Covid. E eu sempre levanto essa questão da importância da prevenção, porque acho que também muitas pessoas até entendidas se fazem desentendidas e não fazem uso da máscara, que é o mais simples, né? Assim como passar o álcool em gel na mão, enfim, e não fazem, né? Então, eu não sei o que as pessoas estão esperando se acontecer com a família delas, se ter mais óbitos, porque eu, sinceramente, não vejo necessidade das pessoas não usarem a máscara. Até porque o coronavírus não é um problema meu, não é um problema do senhor, é um problema de todos. Não só de quem está na linha de frente. Com certeza, é isso que tu comentou, né, Dario? Infelizmente vocês passaram por esse drama na família de vocês e eu pude acompanhar. A gente percebe isso. Tem muitas pessoas que só se dão conta e só se solidarizam assim quando acontece na família delas. É uma pena, né? A gente viu muitas famílias serem destruídas pela perda de um ente querido. Isso é muito ruim, é muito difícil, é muito duro, porque nesse tipo de doença tu fica longe do teu familiar, tu não pode visitar ele no hospital, tu recebe informações só por telefone, tu fica em casa esperando uma ligação que pode vir a qualquer momento. Como eu disse antes, não tem como entender o comportamento dessas pessoas que ignoram a doença e que se negam a ter algum tipo de limitação, algum tipo de sacrifício. Tipo, eu saio na rua e vejo pessoas parando o carro e formando grupos para tomar cerveja na calçada e ficarem conversando sem máscara, né? Eu também gostaria de fazer isso, mas eu não tenho feito, né? O governador decretou bandeira preta. No sábado começou a bandeira preta, aí tu sai na rua e tá cheio de gente tomando cerveja na calçada e conversando em grupos grandes e geralmente jovens sem máscara. Como tu vai saber que a pessoa que está ali contigo não pode estar te transmitindo vírus e depois tu vai para tua casa e leva o vírus para o teu pai ou para tua mãe ou para o teu irmão que é diabético ou que é obeso? Esse tipo de situação a gente pode evitar. As pessoas não podem ficar sem trabalhar, sem seus empregos, sem a sua subsistência, mas tu não pode deixar de ir te juntar num grupo na calçada e tomar cerveja, tu não pode comprar tua cerveja e tomar em casa, né? É difícil entender isso. Todos temos que fazer sacrifícios. Mas tem aquela coisa, né? As pessoas mais jovens não têm essa consciência, é o que a gente mais vê. E quem a gente está internando no hospital são os pais, os tios e os avós deles. Né? Sim. E até muitas vezes não só os jovens, doutor. Eu já acompanhei, já soube de casos, teve pessoas do comércio que estavam positivadas e estavam com o comércio aberto, trabalhando, sabe? Então isso é uma coisa que não consigo entender o porquê disso, sabe? Mas Aí é pior ainda, né? Mas é tem da uma pergunta aqui, consciência de cada um, né? verdade. Uma pergunta, o senhor já pegou Covid? Não tive Covid ainda. Só se eu tive o vírus e fiquei assintomático, mas eu não tive um quadro gripal ainda. Tomara que não tenha, né?
mas eu não tive um quadro gripal característico de Covid. Que bom. Doutor, gostaria que o senhor falasse sobre alguns dados alarmantes aí do contágio na nossa cidade, se o senhor tiver, para que as pessoas se conscientizem mais sobre a questão, ou o senhor pode dar seu relato de atendimento dentro das internações Covid. Bom, a gente tem o boletim oficial, né, do município, que já tem mais de 6.000 pessoas com teste positivo, tá? A gente já teve até hoje em torno de 450 internações e a gente teve 100 óbitos. Em média, são 20% dos internados que, infelizmente, faleceram. A gente teve 150 pacientes na UTI e 68 óbitos na UTI. Então, isso é um dado importante porque existiu um momento de que nas redes sociais diziam muito, nossa, todo mundo que interna morre, todo mundo que vai para a UTI morre. Isso não é verdade, tem pessoas, comentários maldosos, né, que nos deixam chateados. Tu está trabalhando no dia a dia e isso é muito ruim. Mas, para esclarecer, então, a gente já teve em torno de 450 internações e 100 óbitos. Desses 100 óbitos, 68 ocorreram na UTI Covid. A gente tem uma UTI Covid com 9 leitos e 2 leitos de retaguarda. E os pacientes chegam, são atendidos no pronto-socorro e lá eles são triados como pacientes leves e os pacientes que internam geralmente são os pacientes que precisam usar oxigênio, que tu não tem esse suporte em casa. Quando eles usam pouco oxigênio na chegada no pronto-socorro, eles são internados no 4º andar, que é o andar Covid. E os pacientes que precisam de um suporte de oxigênio maior, quando tu tem que dar oxigênio por máscara, quando o paciente exige um suporte maior de oxigênio, esses pacientes têm indicação de UTI, tá? Até um tempo atrás, o que estava acontecendo? A nossa UTI, quando tinha os 9 leitos ocupados, a gente usava os leitos de retaguarda, conseguia dar uma ou outra alta na UTI, ou infelizmente tinha algum óbito, e os pacientes que ficavam na retaguarda iam para a UTI Covid. E teve um período, que foi depois das festas de Natal e Ano Novo, que a gente começou a ter muitos casos graves, e a gente começou a precisar mandar pacientes para outras cidades. E felizmente a gente conseguiu mandar todos os pacientes que precisaram. Alguns para Santa Maria, Dom Pedrito, São Gabriel, Livramento e Alegrete, né? Só que hoje isso não é mais possível, essas cidades também estão cheias. As UTIs dessas cidades também estão cheias, né? E o que acontece? Se a gente tiver um número de casos muito grande no nosso município, casos graves, a gente não vai ter como atender adequadamente. Então a gente vai ter que utilizar um espaço que é da UTI geral para transformar também numa UTI Covid, vai ter que tirar os pacientes da UTI e levar para um outro lugar. Aí tu já vai estar fazendo o que não está previsto. É um atendimento improvisado, isso nunca é bom, né? Já nos perguntaram, mas por que o hospital não coloca mais 20 leitos de UTI? Porque a gente não tem quem atenda, a gente não tem médicos para isso, a gente não tem enfermeiros, a gente não tem técnicos de enfermagem. Não adianta tu colocar 20 leitos para deitar os pacientes lá se tu não tem como atender. A gente tem um corpo clínico pequeno
né? O número de médicos que tem em Uruguaiana não é grande. E médicos que estão atendendo Covid é menor ainda, né? Então não é uma coisa tão simples assim cobrar, mas por que tem tão poucos leitos? Porque todo mundo que está atendendo já tinha outras obrigações, outras funções dentro do hospital, em seus consultórios. Então é bastante complicado. Por isso a importância da prevenção, né? Nesse momento que a gente está vivendo um boom no número de casos no nosso município, ontem foram internados 7 pacientes, né? Hoje já internaram mais 3 ou 4. A gente não, o que a gente menos quer é que tenha pacientes graves, porque a gente não vai ter como atender todos adequadamente, e aí começa essa questão de trocar o local de atendimento, algum tipo de adequação que não é o previsto, né? Sem contar os profissionais que estão afastados por terem sido contaminados também, né? A gente, graças a Deus, tem poucos colegas e técnicos e enfermeiros hoje, né, afastados do trabalho por Covid. A gente já teve um período pior, mas com certeza, se já está faltando gente para trabalhar, se tem alguém doente, para nós faz uma falta maior ainda, né? Então é o que a gente pede que as pessoas nos ajudem. A gente quer atender bem, a gente quer tratar bem os familiares das pessoas, os pacientes, mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente tiver um número muito grande de pacientes, porque a gente não tem nem médico para fazer isso, né? A gente tem poucos profissionais e enfermeiros e fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, entendeu? Doutor, para a gente finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo ou que depois vai assistir essa entrevista, para que as pessoas se conscientizem e façam a sua parte, já que o coronavírus é um problema de todos. Eu vi uma pergunta ali, eu não vou deixar de comentar sobre, o pessoal tem perguntado bastante sobre o tratamento precoce, né? O tratamento precoce ele pode ser feito, com certeza, tem muitos colegas aqui na cidade que estão usando. Eu confesso que já prescrevi para muitos pacientes, mas não pensem que são todos os pacientes que vão ficar bem. A gente já teve casos de vários pacientes que internaram e até que, infelizmente, faleceram mesmo tomando ivermectina, hidroxicloroquina, corticoide, porque tem casos que tu faz tudo, tu dá toda a medicação e o paciente mesmo assim piora. Isso, o fato de usar esses medicamentos não nos deixa à vontade para seguir a nossa vida normalmente. Claro que pode ajudar a diminuir o número de casos graves, pode, mas não pensem que todo mundo que fizer esse tratamento vai ficar bem. São vários os exemplos de pessoas que fizeram e evoluíram mal e até morreram, né? Tem que tentar igual, claro, podemos tentar. A medicação está sendo usada em Uruguaiana, né? Tratamento precoce está sendo usado no mundo inteiro. Por que a pandemia não acabou ainda? Porque a gente precisa da conscientização das pessoas, né? Se tu tiver um número grande de doentes, sempre vai ter aqueles pacientes que vão evoluir mal, com tratamento precoce ou não. Porque se tu for ler os estudos que falam do benefício do corticoide, por exemplo, não é 100%. A gente tem pacientes que, mesmo com o uso do corticoide, que é uma droga que tem a maior evidência, infelizmente faleceram, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que se doar nesse momento. Tá bem, doutor. Agradeço
a sua disponibilidade para essa entrevista. Acredito que algumas dúvidas ainda tenham ficado, mas a gente pode voltar e fazer em um outro momento. Eu que agradeço o teu convite. Confesso que gostei bastante de participar e tirar algumas dúvidas, né? A gente vê que as pessoas têm muitas dúvidas e estou à disposição quando precisar, quando tiver outra oportunidade, pode contar comigo. Um abraço a todos que nos assistiram e cuidem-se. Infelizmente, essa doença é grave, né? E a gente tem que continuar se cuidando e principalmente cuidando dos nossos pais, dos nossos avós que estão em casa e têm um risco maior. Estão em casa e têm um risco maior de uma evolução ruim da doença. Muita saúde a todos. Tá bem, obrigado. Essa entrevista fica salva no IGTV, as pessoas podem assistir a qualquer tempo. A próxima entrevista acontece na segunda-feira, dia 8, às 20 horas, e a gente vai falar sobre a importância de cuidar das finanças pessoais com o administrador Mário Tubino. Agradeço também aos meus apoiadores, Sorriface Uruguaiana e Lumpibar. Boa noite, doutor. Até a próxima. Boa noite, Dario. Um abração. Obrigado.